Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Cláudio Pereira, seja muito bem-vindo ao canal. Se você é novo por aqui, inscreva-se e ative o sininho das notificações. Infelizmente, o que mais nós temos visto aí na mídia de modo geral são parlamentares que vieram de uma classe social muito simples, muito humilde e que quando chegou ao poder, né, recebeu muitos votos, eu não posso deixar de falar aqui, das pessoas humildes, simples, e que muitas dessas pessoas não tinham nem o que comer, mas mesmo assim essas pessoas votaram nesses parlamentares, acreditando que eles eram supostos religiosos e que iriam chegar lá no poder, no Congresso, como deputado, como senador, e que iria lutar pelo povo brasileiro. Negativo. O que nós vemos é constantemente, principalmente agora e recentemente, são esses parlamentares que deveriam se importar com causas que são de extrema relevância para o povo brasileiro, envolvidos em polêmicas e mais polêmicas que muitas vezes não levam a nada e não geram nenhum tipo de benefício para a população. Recentemente tivemos aí um parlamentar que gastou quase 200 mil reais em um tratamento odontológico. Assim, no Brasil existem mais de 10 milhões de pessoas, isso é sabido, é notável, que vivem com apenas R$ 6 por dia. E aí o parlamentar que é eleito, que veio da classe pobre, da classe menos favorecida, ao invés de criar leis que visam a proteção dos hipossuficientes, dos menos favorecidos, dos pobres, daqueles que não têm alimento, daqueles que possuem aí hoje no Brasil a insegurança alimentar, não. Ele fica preocupado em bajular muitas vezes o presidente, esquece de onde veio, quando muitas pessoas estão passando fome, passando dificuldade. E aí, ao invés desse parlamentar que deveria cuidar daquelas pessoas que não têm condições nenhuma, que estão passando por um momento de crise muito grande, ao invés de ele lutar para poder criar uma lei que vise aí dar continuidade no auxílio emergencial até o fim dessa pandemia, ele fica de dia e de noite bajulando o presidente. Inclusive eu fui no Twitter dele e ele estava lá dizendo que o presidente foi excelente no discurso. Qual discurso? Eu acho que ele deve ter visto um outro discurso, né? Porque o discurso de hoje foi terrível, foi assustador, né? Além de ter várias incontrovérsias, mas assim, enfim, eu gostaria de dizer ao deputado aí Marco que prestasse um serviço melhor para a sociedade, porque as pessoas que votaram em você votaram com o objetivo, com o escopo que você os ajudasse, que diminuísse, ou pelo menos que elaborasse uma lei que diminuísse a pobreza, que elaborasse uma lei que melhorasse a educação, que criasse um projeto de lei, melhor dizendo, que visa a proteção dos idosos ou algo do tipo. Não, o que eu vejo é você constantemente bajulando o presidente. As pessoas não votaram, pelo menos assim, a maioria não votaram em você para isso. Por que você não cria uma lei, como um projeto de lei, como a de número 12.955, que dá prioridades para adotar crianças com doenças crônicas? Por que você não cria uma lei de número como a de número 13.010, que visa que proíbe, né, o espancamento das crianças? Por que você não cria algum projeto que seja eficaz para a maioria da população brasileira? Por que você não faz isso? Você e dentre outros deputados que tem aí no Congresso? Porque vocês ganham para isso.
Ontem tinha um outro senador que, ao invés dele criar algum projeto de lei que visa beneficiar a população, estava dançando num programa lá humorístico. Desse jeito o país não vai para frente. A única coisa que vocês sabem é criar e falar de ideologia e coisas sem fundamentos que não levam o país a lugar nenhum. Nesse momento, a religião, pelo menos ao meu ver, levar a religião e a política, e aliás, não só ao meu ver, a história diz isso, envolver religião e política é um problema. E foi um dos piores momentos na história da humanidade, quando se envolveu a religião e a política, e esses costumes chinfrins. Então, tá aí o recado para você, né, que já deveria saber, que deveria estar preocupado com a base da pirâmide, mas parece que não está. A única preocupação sua é cuidar da parte estética e gastar quase 200 mil reais com tratamento odontológico, quando milhares de brasileiros vivem desempregados, mais de 13 milhões de pessoas desempregadas, 40% vivem com a insegurança alimentar, e parece que você, em nenhum momento, que eu vi lá no seu Twitter, em nenhum momento você citou isso. É lamentável e que as pessoas aprendam com isso e não te elejam mais, não vote mais em você, que aí você vai procurar mudar de atitude e ter uma outra postura.